Olá pessoas, aqui é a Umi. Em um dos meus últimos vídeos eu conversei com vocês sobre a questão da hierarquia no ambiente de trabalho aqui na Coreia. Isso fez com que surgissem várias outras dúvidas de vocês sobre trabalhar na Coreia, e aí eu abri no Instagram para vocês me fazerem as perguntas para tentar tirar essas dúvidas no vídeo de hoje. As leis trabalhistas, algumas coisas mudaram recentemente em outubro na Coreia, então eu não tô a par de todas as mudanças, eu só estou fazendo de acordo. Levem em consideração que o que eu respondi aqui é baseado na minha experiência ou depoimentos e relatos de outras pessoas e do meu conhecimento. Se você tiver conhecimentos que eu não tenha, você pode complementar as minhas respostas aqui nos comentários, porque aí a gente deixa o vídeo bem informativo pra todo mundo. Eu recebi várias perguntas, mas eu vou tentar meio que juntar as que são muito parecidas pra responder numa vez só, porque senão vai ficar muita resposta parecida. Perguntaram bastante sobre horas de trabalho e sobre hora extra, então eu já vou responder sobre os dois juntos. Um trabalhador coreano, assim, contratado e tudo mais, a gente trabalha 8 horas por dia, né, 1 hora de almoço, 40 horas semanais no total, 52 horas com hora extra. E aí junta com a outra pergunta que me fizeram, que é se a gente faz muita hora extra. Sim, muita hora extra. Só que o que eu tenho que acentuar? Depende muito da sua função, depende muito do nicho da sua empresa, depende de várias coisas. A gente entra às 9 e sai às 6. Tem dia que eu saio às 7, tem dia que eu saio às 6, tem dia que eu saio 11 da noite, já teve dia que eu saí 2 da manhã. Então, obviamente esses de 2 da manhã, 11 horas são excepcionais. A minha empresa, ela sempre teve horário flexível. A partir de outubro, mais empresas tiveram que adotar o horário flexível, mas a minha já era desse jeito desde sempre. A gente tem as horas que a gente tem que estar na empresa, que é das 10 da manhã às 4 da tarde. O comum são as pessoas trabalharem ou de 9 às 6 ou de 10 às 7. Mas se tem um dia que eu tenho que sair mais cedo, eu posso sair às 4 da tarde. A partir das 4 da tarde, eu posso sair a qualquer hora, desde que eu faça o meu trabalho, seja tudo sob controle, né? Não pode só querer sair às 4 da tarde e pronto. Você tem que repor este horário outro dia da semana, outro dia do mês. Então, se eu sair um dia às 4 da tarde, eu vou ter que trabalhar até às 9 da noite, às 8 da noite, outro dia. Então tem essa compensação de horário. É uma coisa muito boa, porque se eu tenho algum compromisso de tarde ou de noite durante a semana, eu não fico tão impedida assim de ir por causa do trabalho. Se você chega atrasado, como eu tinha falado que eram horas flexíveis e tudo mais, obviamente você pode chegar atrasado e só começar essas horas que os minutos que você chegou atrasado depois. Então, se eu trabalho das 9 às 6 e cheguei 9h30, eu tenho que trabalhar das 9h30 às 6h30. Porém, tem as core hours, que na minha empresa são das 10 às 4. O que acontece se você chega atrasado durante as core hours? Você tem que usar suas férias para poder compensar aquele horário. Então, se você ganha um dia de férias a cada um mês trabalhado, esse um dia de férias são 8 horas. Se você chegou atrasado, tipo, 20 minutos, você tem que pegar meia hora, que é o mínimo que pode, meia hora dessas 8 horas de férias que você tem e usar para não ficar negativo no sistema que você chegou atrasado durante as core hours. Antigamente, e eu digo isso até setembro deste ano, porque as leis mudaram em outubro, até setembro deste ano você já ganhava o seu salário com as suas horas extras. O que isso quer dizer? Você ganha o salário com a consideração de horas extras, que são aquelas 52 horas semanais. Então, eles já te pagavam as horas extras do mês, mesmo que você não tivesse trabalhado as horas extras. Mas aí, se você trabalhasse as horas extras, você obviamente não ganhava dinheiro a mais, porque você já estava recebendo dinheiro por essas horas. O que não era muito justo, porque você tem um salário base, que eles já incluem a hora extra, e aí você trabalha mais e você continua ganhando o mesmo salário. O salário nunca vai subir pelas horas extras que você trabalha. O que mudou agora em outubro é exatamente isso. O salário não diminuiu, o salário continuou o mesmo, mas agora, se você trabalhar alguma hora extra, você vai receber em cima dessa hora extra. Então agora você vai realmente sentir que o seu trabalho, suas horas extras, voltando 2 horas da manhã para sua casa, estão sendo compensados. Férias. As férias também são meio complexas, é tudo muito complexo, eu não entendo nada de vez em quando. Basicamente, quando você acaba de entrar numa empresa, você tem um dia de férias para cada um mês trabalhado. Então, você trabalhou o primeiro mês, você ganha um dia de férias. Trabalhou o segundo, você tem 2 dias de férias. E aí vai somando. Quando você completa 1 ano de trabalho na empresa, você ganha 15 dias de férias. Então, a partir desse momento de 1 ano de empresa, você ganha 15 dias, mais um dia de férias do seu próximo mês trabalhando,
são 16 dias, e aí vai indo. Relação com colega de trabalho e relação com o chefe. Tem a empresa. Aí dentro da empresa tem os setores, né, de cada trabalho e tudo mais. Dentro dos setores tem os departamentos. E dentro dos departamentos tem os times. E dentro dos times tem os funcionários. Sim. O meu time é formado por bastante estrangeiros. Porque tem brasileiro, tem América Latina, tem Estados Unidos. Então, assim, são pessoas que são mais culturalmente próximas em alguns quesitos, que acaba facilitando a convivência. Mas nós não somos maioria. É uma empresa majoritariamente formada por coreanos, porque é uma empresa coreana, na Coreia do Sul. Mesmo com as pessoas coreanas do time ou dos outros setores e tudo mais, não tem problema na convivência diretamente, tipo assim, não tem nada cultural que crie algum tipo de atrito nem nada. Pessoas são pessoas, existem personalidades, existem atitudes. E quando você se irrita com a atitude de alguma outra pessoa, não necessariamente vai ser culpa da nacionalidade dela, só pode ser só a personalidade dela mesmo. Eu gosto muito do meu time, a gente se comunica super bem, a gente se diverte. O trabalho tem menos estresse do que poderia ter por causa das pessoas. Obviamente pode ser um caso, tipo o meu caso, outras pessoas em outras empresas podem se sentir diferente. Pessoas dentro do meu time podem se sentir diferentes do que eu me sinto. A gente pode ter interpretações diferentes das situações. Eu sei que no Brasil também, tipo, você não tem só um chefe, você tem, tipo assim, você tem o seu chefe, aí você tem o chefe que é acima do chefe, também é seu chefe. Como funciona na Coreia? A gente tem o pessoal, os funcionários sem título algum, que são só os funcionários mesmo. Pro nosso time, a gente tem os PMs, que são os Project Managers, que eles manageiam os projetos. Eles não chegam a ser nossos chefes, eles lideram todas as divisões de tarefas e tudo mais e fazem o negócio funcionar. A gente tem o Team Jangnin, que é o líder do time, que nem eu falei, né? Dentro de um departamento tem vários times. A nossa Team Jangnin, né, é uma mulher, que seria realmente a chefe do nosso time, e a gente tem o Shi Jiangmin, o chefe do departamento. Não sei se chega a ser do departamento, porque eu sou muito ruim com nomenclaturas. Que eu considero meus chefes diretamente são o Shi Jiangmin e a Tin Jiangmin. Eles são os amores de pessoas. A gente lida mais com a Tin Jiangmin, né? Porque, obviamente, ela é chefe do nosso time. A relação é mais direta do que com o Shi Jiangmin, que a gente não vê sempre. Não tem nenhuma diferença de tratamento direta, do tipo, ninguém trata a gente diferente porque nós somos estrangeiros em relação ao coreano. Tipo, ninguém vai ser rude com um coreano porque ele é coreano e vai passar a mão na nossa cabeça porque a gente é estrangeiro, ou ao contrário, porque isso pode acontecer. Uma pergunta que eu recebi muito também foi sobre a questão do Hueshik. Traduzindo literalmente seria tipo assim, comida empresa, mas é quando você sai pra comer com as pessoas da sua empresa. Geralmente, após o trabalho, a gente não faz isso no final de semana, porque no final de semana a gente quer dormir, né? Então, perguntaram bastante se existe uma obrigação de ir para o Hueshik e se no Hueshik é mal educado, é falta de educação, você recusar beber. Obviamente, no passado, era muito forte esse negócio, tipo assim, respeitar seu chefe, ir com seu chefe e tudo mais. Quando eu tava fazendo as minhas aulas de coreano, a gente conversou sobre isso e a nossa professora, ela falou que hoje em dia, se você pega empresas mais jovens, com não só chefes mais jovens, mas que tem uma média de idade mais jovem, não tem mais tanto disso. Obviamente vai ter aquele chefe que vai cobrar isso, vão ter casos e casos, mas no geral, a cultura coreana está mudando nesse sentido. Eles estão virando assim e falar, poxa, tem necessidade disso, né? Então, assim, toda sociedade, ela vai se desapegando de alguns detalhes, algumas coisas, alguns traços da sua cultura que eles acham que não tem mais necessidade, tipo, não reflete mais os valores da sociedade atualmente. Isso acontece em relação ao Hueshik. Os nossos Hueshiks, a gente faz um Hueshik por mês. Você responde se você pode ir ou não. E se você não pode ir, você não vai. Tem literalmente uma votação no chat da empresa que você vota no dia que você pode ir. Se o dia que você não pode ir foi o escolhido, você não precisa ir. E em relação a beber, eu não bebo. Se me oferecem bebida, eu falo, eu não bebo. A gente tem uma superior nossa que também não bebe. Ela sempre tá pedindo refrigerante dela e tudo mais. Essa pressão tá acabando. Não estou falando que ela acabou completamente. Obviamente também deve pegar meio mal, mesmo na minha empresa que é bem mais tranquila e tudo mais, deve pegar meio mal você nunca ir pra um Hueshik, você nunca pode. As pessoas tentam ir sempre que elas podem, e só se elas tiverem um motivo realmente pra não irem, é que elas não vão. E sobre beber, se você não bebe, você não bebe. Eles me falam, eu tenho gastrite, se você quiser que eu tenha uma úlcera aqui no meio do jantar, você me dê bebida. E a cultura de Hueshik, ela é muito forte, e os Hueshiks não vão acabar. Eles
só vão deixar você não ir se você não pode ir. Sobre sair depois do chefe, porque eu não assisto muito dramas, mas me falaram que tem muito nos dramas. De várias das perguntas que eu recebi, era falando sobre o funcionário não poder sair antes do chefe sair. E perguntaram se era desse jeito mesmo. Não. Eu não sei se é só na minha empresa, mas assim, que nem eu falei, os tiers de anime a gente não vê, ele não fica no mesmo espaço que a gente, então eu não sei quando que ele vai pra casa. A nossa team de anime geralmente vai embora mais cedo, ela vai, tipo, deu 6 horas, tchau, ela já foi embora, ou 7, dependendo do horário que ela chegar, mas assim, tipo, ela vai embora. E os nossos PMs, que são, tipo, os líderes dos projetos que a gente tá trabalhando e tudo mais, tem hora que eles têm que ir embora mais cedo e a gente fica lá, ou tem hora que a gente tem que ir embora mais cedo e eles ficam lá. É bem cada um por si, saca? Quando tem muito trabalho pra fazer, a carga de trabalho é muito grande, geralmente tá todo mundo na merda. Então vai todo mundo ficar mais tempo no trabalho também. Nunca aconteceu da gente, tipo assim, eu preciso ir embora. Mas a nossa líder não foi embora ainda, você não pode, tipo... Isso nunca aconteceu. Perguntaram bastante sobre os direitos trabalhistas também servirem para os estrangeiros. E sim, gente... Não tem nenhuma diferenciação de lei em relação ao coreano e ao estrangeiro. A minha amiga tem uma filha, ela é brasileira, ela tem uma filha, e as leis para funcionários com filhos cabem pra ela também. A gente tem seguro de saúde. Só se for uma coisa muito exclusiva assim, você tem que ser coreano, do tipo, sei lá, homens coreanos que serviram o exército, saca? Não sei, alguma coisa assim. Mas, no geral, as leis servem pra todo mundo. Acha que um branco ou americano tem mais chances de emprego do que um negro? Sim. E eu não tô falando isso em relação ao negro conseguir menos emprego do que o branco. Obviamente, racismo existe, mas em relação a você ser de um país falante de inglês, principalmente dos Estados Unidos, te abre um tapete vermelho de sucesso na Coreia. Basicamente, um passaporte dos Estados Unidos pesa mais do que um diploma de um profissional de área. Infelizmente, você sendo latino, do sudeste asiático, você tem que se esforçar 10 vezes mais. Eles querem os brancos loiros dos olhos azuis. É uma realidade, não tô falando que vai ser todo mundo assim, porque obviamente eu fui empregada. Eu tô generalizando o quadro pra vocês. Se você quer conseguir um emprego na Coreia, aprenda coreano, tente se destacar na sua área. Que a partir do momento que tiver um norte-americano contra você por uma vaga, você periga não conseguir ela. Dá pra um estrangeiro trabalhar só tendo o coreano? Eu sei que algumas empresas exigem o inglês. Muito importante. Se uma empresa exige o inglês, é provavelmente porque ela trabalha com comunicações internacionais, ou com mercado internacional, ou com tradução, ou com alguma coisa que o inglês é necessário. Mas o coreano sempre vai ser necessário. A não ser que você seja norte-americano e não saiba coreano, você conseguir emprego de qualquer forma nesse país. Porém, o coreano você sempre vai precisar dele, pode não ser pro trabalho, pra sua função em si, mas pra se comunicar na sua empresa. Então, você saber coreano sempre vai te dar mais vantagem do que você não saber coreano se você quer trabalhar na Coreia do Sul. Pode parecer uma coisa óbvia, mas essa pergunta é muito válida, porque pessoal de embaixada, por exemplo, tem pessoas que trabalham em embaixadas, tipo, tem gente na embaixada do Brasil, trabalhando lá, que só fala português e inglês. Ou mais idiomas do tipo espanhol, francês, uhul. Às vezes a pessoa sabe falar 10 idiomas, mas nenhum deles é o coreano. Algumas funções, mesmo trabalhando na Coreia, te tiram a necessidade de saber coreano. Mas dependendo da função que você for exercer, da empresa que você trabalhar, mesmo que eles falem que você precisa saber inglês, saber coreano ainda vai ser um suporte necessário, porque você está morando na Coreia e a comunicação na empresa provavelmente vai ser em coreano. Vocabulário de trabalho, uma coisa muito importante, porque mesmo que eu saiba coreano, não necessariamente eu sei todo o vocabulário de idioma coreano, porque eu não sou fluente. Mesmo que eu fosse fluente, tipo, eu sou fluente em português e eu não conheço todas as palavras do português. Mesma coisa com coreano. Então tem muitas coisas que na primeira semana as pessoas acabavam falando e eu ficava... Eu tenho que fazer, alguém me fala, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Eu fui aprendendo as palavras e é isso, gente. Você, dependendo da função que você for exercer, do cargo que você for exercer, as primeiras semanas você não vai fazer ideia do que tá acontecendo. Você vai ter que acenar e falar, claro, claro. E aí quando a pessoa vai embora, você vai no dicionário, o que a pessoa tava falando. Aprende na prática. Porque de vez em quando não são palavras que você vai encontrar facilmente. Não vai ter um site chamado lista de vocabulário para se usar em tal função. E não só o vocabulário,
mas o jeito que se fala as coisas. E quando eu falo de jeito que fala as coisas, eu não tô falando necessariamente de hierarquia, de formalidade e informalidade, mas é realmente o jeito que fala as coisas. Porque o jeito que eu falava pra minha professora do mestrado, que eu tava enviando um e-mail pra ela, é totalmente diferente do que eu falo agora no trabalho. Você vai copiando as pessoas. Eu no começo era desse jeito. Eu pegava o e-mail da pessoa que tinha feito a mesma coisa que eu tinha que fazer, tipo, a gente tinha que enviar um arquivo pro nosso chefe. Aí eu esperava alguém enviar primeiro, eu copiava o e-mail da pessoa, trocava o nome e enviava. Basicamente fazia isso até eu realmente me acostumar e aprender como devia fazer as coisas. Perguntaram sobre as viagens de empresa que a gente fez. Eu fiz 2 seguidas, então as pessoas deviam ter ficado meio tipo, caraca, fica só viajando. Mas é porque uma dessas viagens foi o workshop da empresa, então o departamento inteiro, não foi a empresa inteira, porque cada departamento por si, eles que lutem. O departamento inteiro foi para Jeju, que é uma ilha aqui na Coreia maravilhosa, que é do tipo comemorar os feitos até agora, fazer um bonding, né, todo mundo se conhecer melhor. A gente fez vários jogos com pessoas que a gente não convive todo dia, né, com outros setores do nosso departamento. E na semana seguinte, a gente foi para um workshop de novatos. Mas, Thaís, você está indo para o workshop de novatos 5 meses depois que você já começou a trabalhar na empresa? Pois é. O que aconteceu? O primeiro workshop de novatos não me chamaram. Esqueceram de me chamar. As pessoas que entraram depois de mim foram chamadas. Eu não fui chamada. Eu fiquei tipo... E aí, na segunda vez que teve, a gente não pôde ir porque a carga de trabalho estava muito louca e esse workshop, ele é durante a semana. Eles vão pegar um final de semana nosso pra obrigar a gente a ir pra coisa da empresa. Era quinta e sexta, então na quinta e na sexta a gente iria pra esse workshop e não pôde ir. E aí, pois só é que a gente pôde ir, então acho que como é um intervalo de uns 2 meses a cada workshop, pra poder juntar gente nova, pra poder ir todo mundo junto, eu fiquei 2 vezes sem ir. E aí na terceira eu finalmente fui. São bem divertidos. Tem algumas partes que são meio monótonas, porque são umas palestras muito grandes, que duram umas 5 horas, assim, do pessoal falando de valores, de palavras, de etc. E eu fico tipo... Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido responder alguma coisa direito. Lembrando sempre, é a minha vivência, a minha opinião, a minha visão das coisas, ou depoimentos e coisas que eu observei de outras pessoas. Mas cada um é cada um, você pode complementar aqui embaixo nos comentários. Vocês podem fazer mais perguntas aqui embaixo também. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar o seu like se você tiver gostado do vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e essas coisas todas que tem que fazer no YouTube. Tchau, tchau!